Meus amigos, começando esse bate-papo nessa manhã de terça-feira, dia 21 de novembro de 2023. Estou de camisa preta, todo mundo sabe por quê. Vou falar sobre esse assunto, mas eu volto daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Daqui a pouco eu volto. Vamos de volta e eu vou direto ao assunto. O motivo de não estar com meu uniforme, minha camisa de trabalho e vestido com essa camisa preta é por conta do que aconteceu ontem em Brasília. Desdobramento do 8 de janeiro, a morte de um cidadão, o senhor Clésio Pereira Cunha. Hoje pela manhã eu estava vendo toda a repercussão em rede social, lá pessoal da Oeste falando, especialistas falando, quem são os verdadeiros assassinos do seu Clésio. O seu Clésio foi assassinado porque desde agosto tinha um pedido de liberação do seu Clésio, desde fevereiro tinha um laudo médico mostrando que o seu Clésio tinha problemas sérios, corria risco de vida, está lá no laudo, feito pelo médico ou pela médica, não sei. Mesmo assim, tudo isso foi desconsiderado em nome da democracia. E seu Clésio faleceu. Agora pela manhã eu vi um depoimento da esposa de seu Clésio, em prantos, as filhas de seu Clésio chorando. Essas lágrimas serão cobradas. Deus existe. Deus existe. Aqui na cidade de Eunápolis tem gente que comemora. Tem gente que comemorou a morte de seu Clésio. Acredito eu que quem fez o que já fez comigo aqui na cidade de Eunápolis, deboche, insinuações, gozações, que eu sou terrorista, que eu sou baderneiro, tumultuador. Tem uma rádio aí que eu soube, não posso afirmar, que estava comemorando, dando gargalhada, rindo, porque eu recebi uma intimação para depor naquele processo de 8 de janeiro. Amanhã eu tenho que prestar um depoimento na Polícia Federal. Com todo respeito, eu sempre fui bem tratado, lá em Brasília eu fui bem tratado pela Polícia Federal e aqui na intimação também eu fui bem tratado pela Polícia Federal. E vou dar meu depoimento, vou repetir o depoimento, porque quem fala a verdade repete 500 vezes aquilo que falou. Disse a verdade em Brasília, vou dizer a mesma coisa amanhã, se for perguntado sobre isso. Mas é com muita dor no coração que hoje eu faço esse programa, esse bate-papo com vocês. Hoje não tem política partidária, não tem nada disso. Hoje é falar sobre o seu Clésio Pereira. E convocar a sociedade, os conservadores, os patriotas desse país. Não pode. Quem é o verdadeiro culpado pela morte do seu Clésio? É um, apenas um? São vários? Eu quero saber se os senadores da República desse país, os senhores senadores, o senhor presidente do Senado Federal, seu Pacheco, sobre o senhor está sendo derramado o sangue do seu Clésio. O senhor e os seus colegas senadores. Seus 81 senadores, o senhor e mais 80. Alguns têm lutado, caso Magno Malta, caso Girão, e aquele lá do Santa Catarina, e vários outros têm lutado, mas mesmo assim, os senhores terão que prestar conta. Câmara Federal, senhores deputados, 513 deputados, senhores também. Poder Executivo, o senhor Flávio Dino, o senhor também. Olha, é bom que você saiba de uma coisa, Deus existe. Talvez o senhor ache que não. Senhores, alguns dos senhores acham que Deus não existe. Não. Deus existe. E Ele enxerga muito. E essa conta será cobrada de todos aqueles, judiciário, executivo, legislativo, imprensa, todos aqueles que debocham e que debocharam das pessoas.
E o seu Clésio não é o único, não. Não foi o único. O seu Clésio deu repercussão, mas no dia 8, na minha frente, caiu um infartado. Na minha frente. A médica tinha chegado para me dar o socorro dentro da Polícia Federal. Eu estava passando mal. E aí eu disse para ela, vá lá, minha senhora, porque a situação lá é pior. Caiu na minha frente. E não foi o único. Eu quero saber, até é Clériston, né? O seu Clériston, estou corrigindo aqui. O seu Clériston. Clériston Pereira Cunha é o nome desse senhor. E a população brasileira de bem, os verdadeiros patriotas, aqueles que realmente... O mundo vai ficar sabendo dessa história. Já está sabendo dessa história. Os organismos internacionais estão sabendo dessa história. Quem matou o senhor Clériston? Clériston. Eu estou tendo dificuldade de falar. Não consegui dormir. E estou aqui. Eu vi o depoimento emocionado do advogado, que foi a pessoa responsável para dar a notícia à família. Tentaram sair com ele às pressas, como fizeram com outros, acho eu, às pressas para que a imprensa não pudesse. A imprensa não. Pouca imprensa pode ser falada. A imprensa é coparticipante. A OAB é coparticipante dessa situação. Muita gente. E temos a questão da picadinha também, né? A picadinha que foi obrigada todos que foram presos a tomar. Tem muita coisa, mas tudo isso um dia será esclarecido. E não pensa o Senhor que Deus não enxerga, não, que Deus enxerga. O Senhor pode até achar que o Senhor está acima do bem e do mal, mas não está. O Senhor vai pagar, porque Deus é justo. Deus é justiça. Isso não vai passar despercebido. Com relação a Eunápolis, eu gostaria de, com todo respeito, dedicar um tempinho aqui ao senhor Francisco Anaildo, que eu soube que ficou no programa de rádio. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de perguntar ao Ministério Público do Estado da Bahia se o senhor tem prestado atenção nas pessoas que recebem, são funcionários da Prefeitura e que no horário de trabalho não estão prestando serviço, no local designado prestando serviço. O senhor tem observado essa situação? Porque o horário de programa de rádio é horário de trabalho. Se você recebe do povo napolitano, é contratado para prestar um serviço num determinado departamento para o povo napolitano, não é fazendo o programa de rádio que o senhor está pagando, está justificando o seu salário, não. É no local de trabalho, prestando serviço, que aí o senhor está justificando o salário que o senhor ganha. Viu, senhor Anaildo? Então, o Ministério Público precisa atuar, saber se realmente ele está na folha de pagamento, se recebe algum salário da Prefeitura e que não está comparecendo ao local de trabalho, no horário integral, cheio. Que hora começa o expediente? Começa às 8 horas no local de trabalho. Que hora termina? Às 2, à 1, tem que estar até esse horário no local de trabalho. Se sai para fazer outra coisa, é desvio de finalidade, desvio de função, é crime. E aí eu convoco o Ministério Público, convoco os senhores vereadores, se é que existe vereador, convoco o vereador Tiago Mota, convoco o vereador pastor Renato Bromachenko, para verificar se está havendo desvio de finalidade por parte de funcionário aqui da Prefeitura. Fica o alerta. E tome cuidado, senhor Anaildo. Não comigo. Eu não me preocupa comigo, não. Com Deus. Talvez para fazer empreitada, para justificar o salário que ganha, o senhor aceita falar de coisas que o senhor não sabe o que está falando. O senhor não sabe o que está falando. Não fique debochando, se é que o senhor debochou de mim, por conta que a Polícia Federal
E realmente a Polícia Federal, cumprindo a obrigação deles, vieram fazer minha intimação. E eu vou comparecer ou pessoalmente, ou via videoconferência, para prestar o meu depoimento. E repetir tudo o que eu disse, porque graças a Deus, tudo o que eu disse é verdade. E eu estava defendendo o pão de cada dia da minha família com muita honra, com muita dignidade. As viagens que eu fiz a Brasília, foi para trabalhar, receber honestamente o meu dinheiro dos meus patrocinadores e prestar um serviço de informação, já que a mídia oficial não presta. Falando aquilo que acontecia no QG. Nunca defamei, não tem uma declaração minha defamando ninguém, criticando ninguém, apenas trazendo as informações, coisa que eu sempre fiz. O que acontecia no QG, o ciclo de oração, eu fui o primeiro a trazer a irmã Hilda, a dar voz à irmã Hilda, mostrar, apresentar para a sociedade a irmã Hilda, com a Bíblia na mão, orando pelas pessoas. Eu fiz isso. Eu ia no ciclo de oração da Igreja Católica, das missas, eu ia nos evangélicos, tinha vários encontros de evangélico, eu ia na fila, lá ver como é que funcionava a questão da alimentação, a organização. Sempre reportei essas coisas. Não existe uma reportagem minha diferente disso. O pessoal dos caminhoneiros, na hora do buzinaço dos caminhoneiros, mostrando lá com aquela coreografia que um fazia com as buzinas. Participei de tudo aquilo. Os encontros dos municípios, dos estados, trazendo as suas caravanas, tudo aquilo foi reportado por mim. Em nenhum momento vocês viram, e tem várias pessoas aqui que têm todo o meu trabalho, tem gente que tem arquivado, eu sei que tem. Não tem crítica ao Poder Judiciário, não tem crítica às autoridades, não tem crítica a ninguém, apenas reportando aquilo que eu via dentro do QG. E eu não sei se vale a pena, senhor Anaildo, Cuidado, senhor Anaildo, não comigo, volto a dizer, comigo não, preocupe comigo não. Cuidado com aquilo que o senhor fala, porque o senhor pode estar falando coisas que o senhor não sabe o que é. Com Deus não se brinca. Seu Cléristo foi. Seu Cléristo faleceu. E agora eu faço uma convocação à sociedade brasileira, para que não deixe que a família de seu Cléristo sofra em vão. Que a morte de seu Cléristo não pode ser em vão para essa nação. Os organismos internacionais precisam saber que foi preso um homem que não tinha nenhuma condenação sobre ele, nenhuma acusação formal sobre ele. Ficou preso durante todo esse tempo, sem ter o tratamento, mesmo com laudo médico, sem ter o tratamento. Que foi submetido a tomar uma picada lá, que ninguém sabe se tem alguma coisa a ver. O mundo está comentando sobre isso aí, essas picadas. O fato é que seu Cléristo perdeu a vida, mesmo com parecer da Procuradoria do Ministério Público pedindo que ele fosse libertado, porque não existia nada que pesava contra ele. Mas mesmo assim, nada foi atendido. E quando as autoridades estiverem nas suas rodas de champanhe, de uísque caros, de churrascos, dando belas gargalhadas, cuidado, Deus existe, eu volto a repetir. Deus existe. E Deus enxerga tudo, vê tudo, sabe de tudo. Eu não vou falar muito não. Intervalozinho, a gente volta daqui a pouquinho para finalizar nosso bate-papo de hoje. Essa camisa preta não é para fazer sensacionalismo, nada disso. É apenas uma maneira simples que eu tive de prestar uma homenagem e mostrar esse luto, que não é um luto de uma família só não, é um luto de um povo brasileiro. Volto daqui a pouco. Estamos de volta.
Estamos de volta para finalizar nosso bate-papo de hoje. Como eu disse, eu não vou falar de política, não vou falar de pré-candidaturas, não vou falar de nada disso. Não tem clima para isso, não. Estou até sem assunto para falar. Não é assunto assim, do ponto de vista de notícias, que notícias tem demais. Eu estou emocionalmente sem condição nenhuma, porque eu convivi com toda aquela situação ali, do QG, várias vezes estive ali, algumas vezes ali, fui 2 ou 3 vezes ali no QG, fazendo o meu trabalho ali, mostrando as informações, prestando as informações para a sociedade. E quando você vê um pai de família perder a vida, e vê uma família chorando, quando você merece, quando você comete um crime, mas se você não cometeu esse crime, você estava ali apenas querendo... Eu vou relembrar apenas no dia do meu depoimento, lá na Polícia Federal. Eu sentei em uma cadeira, tinha um escrivão, tinha um delegado, pessoas muito educadas. Na outra cadeira, dentro da mesma sala, tinha uma senhorinha de mais de 80 anos, algo em torno de 80 anos, com uma muleta. Ela é uma professora de balé aposentada lá do Rio Grande do Sul. E ela falava para o delegado, ela dava conselho ao delegado. E eu disse para o delegado que estava me ouvindo: o que é que o senhor sente quando vê aquilo, doutor? Ele disse: o senhor não fala, o senhor apenas responde. Eu disse: tudo bem, mas é porque me dói ver uma situação daquela. Eu, como radialista que sou, e trabalhando como estou, eles me perguntaram: o senhor está aqui a trabalho? Eu disse: estou aqui a trabalho. Venho sempre a trabalho. É uma maneira de ganhar o pão de cada dia para minha família, meus filhos. Uma maneira decente, digna. Pego meus patrocínios, venho aqui. Ele me perguntou: o senhor sabe quem patrocina ônibus? Ônibus eu não sei. Eu sei quem patrocina meu trabalho de radialista, que eu venho aqui fazer as minhas reportagens, sem ofender ninguém, só apenas mostrar, relatar aquilo que eu vejo aqui, vejo no QG. Deus abençoe vocês, abençoe todo o povo brasileiro, e que a justiça divina, ela venha sobre todos aqueles que precisam que ela venha. E ela vai vir, tenho certeza disso. Grande abraço a todos.